Graça e paz, povo de Deus! Quem é que está feliz aí? Se não tiver, vai ficar. Amém? Irmão, a minha ministração de hoje vai ser como apóstolo de volta, então vamos correr, né? Em nome de Jesus. Abra logo a tua Bíblia em Atos, capítulo 5. Atos capítulo 5, a partir do verso 14. Antes de você tomar nota aí, eu até dei um conselhozinho lá no grupo de casais. Você está participando de uma conferência. E conferência é de conferir. Amém? Então, quando você vem para uma conferência, seja ela de célula, seja ela de casal, seja ela de prosperidade, seja ela de qual for o assunto que for ser abordado, é necessário você ou trazer um caderno e uma caneta, ou você usar seu bloco de nota. Porque tem coisas que se falam aqui que você pode levar para o resto da sua vida. E é necessário sempre estar conferindo tudo aquilo que você escutou em uma conferência. Quem já foi na minha casa, participou de alguma reunião, eu mostrei as minhas agendas de cultos e conferências. Eu tenho mensagem do apóstolo Divaldo do começo da igreja. A gente tudo anotado, porque toda vez que a gente vinha para o culto, a gente sempre foi instruído de trazer papel e caneta. Hoje a gente tem a facilidade de ter o celular na nossa mão e botar num bloco de nota alguma coisa específica. Mas ela também pode ser uma distração, porque se você tiver com a sua internet ligada, você vai se distrair e perder o que está se ministrando pelo Espírito Santo nesse lugar. Amém? Então, se você não trouxe hoje, traga amanhã, né? Amanhã vai estar aqui a pastora Juliana. O pastor Will também é um homem de muita informação, então é necessário você estar sempre anotando as coisas. Amém? Vamos lá, a partir do verso 14. Diz assim, ó: cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres, ao ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra projetasse sobre alguns deles. 16. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos impuros, e todos eram curados. Amém? Continua no 5 e pula para o 29, versículo 29, diz assim, ó: respondendo Pedro aos apóstolos disseram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Diga, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Amém? O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vos matasse, pendurando no madeiro. Sim, Deus com sua destra o levou o príncipe e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. E nós somos testemunha dessas coisas, e também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. E prosseguindo: homens israelitas, tendo cuidado com o que estáis para fazer, a esses homens, porque há algum tempo surgiu Teudas, dizendo ser alguém a quem se ajuntaram alguns 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada.
Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, desencaminhando a muitos que o seguia, mas ele também foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispensados. Agora, vos digo, afastai-vos desses homens e deixai-vos livres, pois se esse projeto ou esta obra for dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis derrotá-lo. Diga aleluia. Para que não seja achado combatendo contra Deus. Então concordaram com ele e, chamando os apóstolos, aplicaram as chicotadas e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Então os soldados os soltaram, e eles, retirando-se de diante do sinédrio, alegrando-se por ter sido julgado digno de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. E todos os dias, diga-se todos os dias, com mais força, todos os dias, no templo, na igreja, nas casas, na igreja, nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus o Cristo, o nosso Salvador. Amém? Você pode dar uma salva do Senhor Jesus por causa disso, irmão? Irmão, esse é um cenário do começo da igreja primitiva, onde os primeiros discípulos, apóstolos de Jesus, começaram a ensinar e pregar e fazer maravilhas. A gente vê que eles aqui estavam sendo julgados, porque eles estavam não só anunciando o nome de Jesus, que é o nome que trazia a redenção, mas também porque eles tinham curado um aleijado de nascença, pelo nome do Senhor Jesus. E o que eu quero trazer para vocês, antes da gente entrar no movimento em células, é trazer que a igreja, ela sempre foi e sempre será a locomotiva do milagre de Deus aqui na terra. A igreja, ela é preparada para curar, para pregoar as boas novas do Senhor Jesus, expulsar os demônios, alimentar os órfãos e a viúva, e anunciar a grandeza da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que aconteça qualquer coisa, como aconteceu com esses homens, ele disse que se alegraram por ser dignos de ser julgado e maltratado pelo amor de Jesus. Vocês entendem isso? Essa igreja, ela se movia no poder do Espírito Santo para fazer as coisas acontecer. E diga, isso vai acontecer comigo, com a minha equipe, com a minha igreja, com a minha casa, com o meu bairro, com a minha cidade, com o meu estado e com o meu Brasil. Posso ouvir um amém? Irmão, então, diante disso, eu quero trazer algo que eu estava orando e pedindo ao Senhor. Tem umas coisas que eu já tenho estudado há alguns tempos, e eu disse, Senhor, eu quero trazer isso para dentro da igreja. E a gente sabe que a igreja, a visão celular, a igreja em célula, a igreja de célula, que é uma diferença. A igreja de célula é a igreja que ela só se movimenta nas células. A igreja em célula, a igreja que trabalha com células como a nossa, ela não é só o mecanismo, ela é o mecanismo de evangelização e também de acompanhamento, de fortalecimento dos membros das células da igreja. Amém? Então, a visão celular, ela tem 4 pilares. Quem é que sabe dizer aí de cor? Tá meio coisadinho aí, mas a gente vai ajeitar esse negócio aí, amém? Ganhar, consolidar, discipular, no caso, ensinar e enviar. Mas dentro dessa visão, desses 4 pilares que sustentam essa visão, ela tem alguns fatores, e eu separei 3 fatores dela, para que a gente possa fazer essas colunas ser sustentável dentro da igreja em célula.
Entendeu? Então, esses fatores que eu trouxe, o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para dentro da igreja, é os fatores que fazem essas 4 pilares funcionar dentro da igreja. E ela é necessária para que a gente tenha um crescimento e desenvolvimento no reino de Deus. E o primeiro, eu quero que você abra aí, a gente vai ver esse fator em Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim, ó. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, espera aí, pastor, que Amós é difícil. Quem está com a Bíblia orgânica, né? Aí fica corre para o índice, vai lá aí. AM, procura lá, AM, Amós. Amém? Quem achou, diga amém. Amós capítulo 3, versículo 3 diz: por acaso andarão 2 pessoas juntas, se não estiverem de acordo ou em concordância? A gente pode pegar essa palavra concordar e trazê-la para concordância. Poderia 2 pessoas estarem juntas e andarem se elas não tivessem em acordo? Eu fui procurar os universitários ali no começo do culto, que eu estava tentando lembrar como era a função da célula dentro do corpo. O corpo, ele só tem vida por causa da célula. E as células do nosso corpo, ela anda numa direção só. Ela vai em um movimento. Se uma dessas células, 2 ou 3, elas paralisam, elas se rebelam, ela não quer mais andar, ela se torna um câncer. Ela não deixa de ser vida, ela é uma vida, mas uma vida rebelde, que termina paralisando o corpo para que ela possa estar em movimento. O apóstolo Paulo, ele foi muito feliz em colocar que a igreja, ela é o corpo de Cristo, Cristo cabeça, e a igreja é o corpo. Então o corpo, ele só funciona se as células estiverem funcionando de acordo. Elas têm que ir num movimento só. Eu queria que você ficasse de pé, só para eu te mostrar um negócio rapidinho. Fica todo mundo de pé, por favor. Eu queria que você entrelaçasse o braço assim com o seu irmão. Todo mundo assim, vou. Aí eu quero que vocês aqui olhem para mim. Aqui nessa minha direção Quando eu dizer já, essa parte vai puxar para lá, certo? E essa para cá. A mesma coisa esse lado aqui. Aqui é o meio aqui. Quando eu dizer já, vocês daqui puxa para cá e vocês daqui puxa para lá. Deu para entender? 1, 2, 3 e já! Irmão, não é para soltar não. Volta para o lugar em nome de Jesus. Que confusão é essa, irmão? Senta não, irmão. Pedi para você sentar não. Dá os braços de novo. Mas a gente pode fazer menos barulho agora, pode? Preste bem atenção. Vocês estão juntos? Vocês estão unidos? Mas por que teve essa bagunça? Poderá estar junto e não andar de acordo? Não adianta estar junto, não adianta estar um com o outro e dizer: eu estou na mesma pegada, eu estou junto com você, meu líder, eu estou junto com você, meu apóstolo, a nossa célula vai crescer, e só ser palavras e não tiver uma concordância com a atitude. Quando a gente concorda, esse é o fator da concordância.
E a concordância, o fator de concordar um com o outro dentro do corpo, é fazer com que ele cresça, ele tenha energia, ele venha produzir algo e multiplicar isso aí. Se eu disser agora, vai todo mundo para lá, vai. Está vendo como funciona? Para a direita, para a esquerda. Pode sentar, irmão. Mas você senta e faz silêncio, tá ligado? Você entende, irmão? Você está dentro de uma comunidade, você está parte de um corpo, você funciona dentro do corpo. Deus te introduziu dentro de um ministério, dentro de uma igreja, dentro de uma célula. Mas o comportamento de não andar de acordo com a visão do líder de célula, com a visão do apóstolo, do teu supervisor, faz com que não haja crescimento, só tem desordenância. As coisas não vão funcionar. E por incrível que pareça, essa palavra concordar, concordância dentro da Bíblia, ela vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Em todos os lugares da região celestial, como no natural, a palavra concordância ela é muito importante. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 18. Eu estou com sede hoje. Aleluia. Mateus 18, 18 diz assim, ó: em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais: se dois de vós na terra concordar em pedir acerca de qualquer questão, meu Deus, isso será feito, porque o meu Pai que está no céu vai fazer. Pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, ali no meio deles eu estou. Meu amado, se a gente entender essa verdade para a nossa vida, tanto ela dentro da nossa célula, como na nossa vida natural, em tudo que a gente fizer, absolutamente tudo que a gente fizer, as coisas vão prosperar e crescer, porque ele está dizendo aqui, ó, eu vou lhe dar a chave do céu, e a chave é o nome de Jesus. Irmão, ele está dizendo que se a gente concordar um com o outro, a gente vai ativar uma chave no céu, e automaticamente tudo aquilo que a gente pedir, vai ser lançado para a terra. Existe um texto que ele diz, tudo que pedires em meu nome eu farei. A Bíblia diz, no original diz, tudo que pedires em meu nome, se não tiver na terra, eu produzo no céu e mando para você aí. Você tem noção disso? Aí às vezes a gente pergunta, por que a célula não está multiplicando? Por que não há vidas salvas? Por que não há concordância? Não é o mesmo pedido, não pega junto com o líder. É só vai, mas não pega junto. Não se põe em prática. Aqueles que andam em concordância, ele toca terror na terra. Quando os discípulos foram conhecidos ali, dizia, lá vem aqueles que causam alvoroço no mundo. Por quê? Porque eles andavam tanto em concordância que quando eles chegavam, realmente eles tocavam terror. Por quê? Eles andavam numa só palavra, num só propósito, era ganhar vida, era curar, era evangelizar. A igreja, ela foi produzida na terra para anunciar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o João Batista da vinda de Jesus. João Batista veio endireitar o coração das pessoas, para que as pessoas pudessem receber Jesus. Nós estamos ajudando as pessoas a receber a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a visão da igreja.
Esse é o fator de concordarmos um com o outro. Se estamos aqui e o meu pensamento e o seu pensamento, a minha adoração é a tua adoração ao Senhor, ele se manifesta aqui no meio. Algumas pessoas foram recentemente na minha casa, eu não me lembro com quem eu estava conversando, foi um pastor, eu estava ajudando um pastor, estava passando por um problema, ele não é do nosso ministério, estava passando uma dificuldade muito grande ministerial, espiritual, é mais espiritual que ministerial. Eu disse, na sala onde você está pisando, meu amado, nessa sala aqui que o porcelanato ainda não chegou, mas vai chegar. Eu vi coisas, porque ele veio com muita base teológica de muitas coisas. Eu disse, engraçado que todo o teu estudo te levou a isso, tu não consegue produzir absolutamente nada. Experiência com Deus fala mais do que os nossos estudos. Eu não estou deixando que você tenha que parar de ler, estudar, ler livro, não. Você lê, você ora, você busca o Senhor, você entra numa faculdade, você faz... Mas a experiência com Ele nos firma, vai nos consolidar. Eu digo que o crente que não tem experiência de expulsar um demônio, de pôr a mão em uma pessoa e ela ser curada, a salvar vidas, a pregoar o evangelho e as pessoas não serem salvas, irmão, ele está muito vulnerável a cair. Porque ele não tem experiência, ele não tem prazer nas coisas do reino. E eu disse, nessa sala dessa casa que você está pisando, eu já vi muita coisa acontecer. Eu vi perna desinchar, demônio ser expulso, gente sendo primeira vez batizado em línguas, sem eu saber o que era batismo no Espírito Santo. Eu vi coisas, eu vi gente levando um choque espiritual. Irmão, se alguém dissesse assim, ó, o cara tocou no outro ali, levou um choque, caiu dali para cá, eu dizia que era mentira. Mas eu vi na sala da minha casa isso acontecer, ao ponto das células lá ser tanto barulho que chamaram polícia. Eu pergunto, e as suas células hoje? Qual é o barulho que ela está fazendo? É um barulho de avivamento ou simplesmente um silêncio com medo de manifestar o reino de Deus? O avivamento, irmão, ele é barulhento, porque ele faz duas coisas acontecer com a panela. Ele faz a tampa da panela voar e o fundo cair. O fundo cai pelo arrependimento. Ele sobe para quê? Para o crescimento, a explosão. As pessoas verem Cristo em nós, a esperança que o mundo está precisando. Vocês estão entendendo? Então essa palavra concordar, essa palavra ligar, ela tem que estar muito, mas muito presente em nosso meio. Se eu e você tem a chave de ligar, irmão, eu vou ser bem sério, um dia eu estava conversando com os radicais, e eu gostei muito do que eu escutei de alguns dos radicais, e feliz os pastores que têm essa galerinha. E por incrível que pareça, infelizmente, a maioria são os meninos. Infelizmente não, graças a Deus é bênção. A maioria é meninas. Quando eu perguntava assim, você orou por pessoas hoje, você clamou por pessoas hoje, e elas estavam chorando na presença do Senhor, pedindo vidas. Sabe como eu fui introduzido numa célula, ensinado que cada lágrima minha valeria uma vida para Jesus. Então eu chorava e orava constantemente para as pessoas se converterem ao Senhor. Cadê as nossas reuniões de a gente entrar dentro da sala, do quarto ou em qualquer lugar, colocar o som e dizer, como Fernanda Bruno diz, dai-me filho, senão eu morro. Se a célula faz crescer, por que ela não está crescendo? Tem alguma coisa errada com as nossas células. Ela tem que produzir, ela tem que andar em comum acordo. Estou junto, meu pastor. Cadê? Vou levar um amigo, vou fazer isso. Cadê? Entra no teu quarto e diz assim, Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor me levar para alguém pregar o teu evangelho. Sabe qual era a brincadeira de algumas pessoas que eu conheci
que me edificou, eu assisti no vídeo e li no livro deles. A brincadeira deles era: a gente vai no quarto, a gente vai orar, a gente só sai de dentro do quarto quando Deus revelar a pessoa a qual a gente deve pregar o evangelho. E eles se trancavam dentro do quarto, ficavam orando, e o que acontecia? Um dizia: Deus me mostrou uma camisa azul, aí Deus me mostrou um óculos, Deus me mostrou um sapato, Deus me mostrou uma tatuagem. Aí eles saíam e iam para a praça. Eles encontravam um cara com camisa azul, tatuagem, óculos, sapato preto no pé. Ele disse: foi você que Jesus mandou a gente vir aqui. Isso era a brincadeira deles. E você sentir e sair na sua casa, e Deus disse assim: ó, vai no hospital agora, tem um camarada lá com leptospirose, põe a mão sobre ele, ora e determina a minha cura. Quando eu chego lá, Roberta com a mão na cabeça: pastor, não vão deixar o senhor entrar. Eu disse: dá um jeito. Roberta foi lá dentro e disse: você deixou o padre entrar, deixa o meu pastor. Eu entrei, impus as mãos, e a mulher foi seguindo, eu e Roberta. Botei a mão lá, eu disse: eu determino que os órgãos dele funcionem da mesma forma quando ele nasceu, que tudo venha funcionar perfeitamente. Obrigado, Senhor Jesus, graças te dou. E vim-me embora. A mulher: já? Eu disse: eu esqueci a água benta para benzer. Uma semana depois, o abençoado já estava bem. O médico disse: ele vai ter com sequelas. Está aí, livre, cheio de saúde. Infelizmente não serve o Senhor Jesus mais. Mas foi curado, irmão, porque alguém escutou e concordou com isso. Abra a tua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5. João, capítulo 5. Versículo 14. Agora que as horas não deixam eu... Tem mais 3 fatores para falar. Diz assim, ó, versículo 14: e esta é a confiança que temos nele. Diga assim: essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que já temos pedido. Meu amado, se você está na sua reunião com o seu líder e ele está dizendo: nós cremos numa multiplicação da nossa célula em vidas salvas, ele está nos ouvindo, você já crê, você já vê, irmão. Você já vê as almas se entregarem ao Senhor Jesus, as pessoas se arrependendo dos seus maus caminhos e se entregando ao Senhor. Deu para entender o fator da concordância? Amém? Ou não? Eu só vou passar para outro fator se vocês me disserem que se entendeu. Ninguém está com dúvida aqui. Amém? Então o próximo fator que eu quero trazer para vocês, irmão, está em Mateus capítulo 18. Não, desculpa. Está em João, o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 43. Tome nota, eu vou continuar. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia e, encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. E Filipe era Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael. Diga assim: Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver.
Vendo Natanael, aproximou-se Jesus, referindo a ele, dizendo: este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento ou dolo. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. A quem lhe disse, e ao que lhe disse Jesus: credes porque disse que te vi debaixo da figueira? Pois verá coisas maiores do que essa. Diga assim: coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade te digo que vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre os filhos dos homens. Amém? O segundo fator que eu quero trazer para você é o fator Natanael, irmão. Quem é Natanael? É um amigo de Filipe. Quem é o seu Natanael? É o seu amigo. Natanael, seu amigo de escola, seu amigo de faculdade, seu amigo de emprego, seu amigo da rua. Filipe é um cara que foi encontrado por Deus. Jesus encontrou e automaticamente o que foi que ele foi fazer? Ele foi procurar o seu amigo. E quando chegou perto do seu amigo, ele disse: olha, aqueles a quem os profetas anunciavam, aquele que Moisés descreveu na lei, ele está aí, é Jesus o Nazareno, filho de José. Sabe o que ele está dizendo? Eu fui alcançado, eu encontrei e agora eu vou transmitir o Jesus. Eu vou apresentar Jesus para as pessoas. Você tem que ser o Filipe e os seus amigos têm que ser o Natanael. Você tem que começar a apresentar Jesus para as pessoas. E como um rapaz aqui na igreja, ele disse: pastor, eu estou fazendo um assunto aqui, eu quero pregar para os meus amigos, mas toda vez que eu prego, ele chora, mas não se converte. Ele chora, mas não se converte. O que é que eu faço? Eu disse: simplesmente continue amando e pregando. E ele perguntou: mas pastor, eu queria. Eu disse: você lembra quando você se converteu? Você viu o que foi que eu fiz com você? A forma que eu abordei você não estava nem dentro da igreja. Ele, na mensagem, entendo. Eu disse: da mesma forma que eu amei você e consegui trazer você para Jesus, você tem que amar e trazer seus amigos também. Porque as pessoas, irmãos, a gente está vivendo num mundo tão desnorteado que Robin Hood é o nosso herói. Então as pessoas estão precisando ver realmente Jesus em nós. E verdadeiramente Jesus em nós. A gente está precisando disso. De chegar para as pessoas. Mas pastor, as pessoas não querem ouvir Jesus. E quem disse que Natanael queria saber quem era Jesus? Ele era tão cético que ele disse: pode vir alguma coisa de Maranguape? Pode vir alguma coisa? Quem é esse cara? Ele disse simplesmente: vem ver. Sabe o que é vem ver? Irmão, tu não acredita não? Mas dá só um chega lá na célula, meu irmão. Me dá só uma moralzinha. Vem comigo só numa célula, vem comigo só num culto só, irmão. Me dá essa moral. Se você não sentir Jesus lá, eu continuo orando por você. Porque, irmão, a conversa da galera, deixa Deus tocar no meu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Eu sei que ele é médico dos médicos, mas ele não é cardiologista que vai abrir o teu coração e tocar nele, não, irmão. Ele já tocou na alma das pessoas há muito tempo. O ser humano, ele tem sede, ele tem fome de Jesus. A Bíblia diz que eles estão na expectativa da manifestação dos filhos da luz. Que eu e você se manifestem. Eles querem, eles precisam, mas eles querem ver. Então é muito, irmão. Eu me lembro de um camarada, um brother, que ele foi para uma balada na noite pregar o evangelho. E tinha uma galera muito louca lá. E ele disse: como é que eu vou pregar para esses caras, meu? Como
como é que eu vou pregar? A galera já naquela vibe, loucura da madrugada. E ele disse: irmão, eu posso trocar uma ideia aqui contigo? Eu não posso nem, ele não podia nem usar a palavra oração para a galera não sair correndo. Ele faz o seguinte, irmão: estende a tua mão assim, e eu vou orar, eu vou falar um negócio aqui. Aí ele, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor está aqui. Toca nesse cara. Ele disse, o cara disse: ei, mano, minha mão está queimando, pô, minha mão está queimando, minha mão está queimando. Ele disse: calma. Isso é um cara, amigo meu, chamado Espírito Santo. Ele, meu irmão, que loucura é essa, doido? Ele disse: esse fogo ele pode tocar. Tu tem algum lugar que está enfermo na tua vida? Ele: tenho, pô, eu tenho enfermidade. Ele: pega a mão, a tua mão está queimando, toca. Ele tocou, a enfermidade dele foi embora. Aí o cara: mesmo, o que é isso? Ele: agora eu tenho que te apresentar, meu irmão. Esse meu amigo chamado Jesus, ele veio aqui para te salvar. Às vezes, irmão, a gente quer empurrar Jesus de goela abaixo, e a Bíblia diz: só vai lá e apresenta, só manifesta. Põe a mão, meu irmão, ore mesmo. Deixa eu orar por você aqui, cara. Eu ganhei um cara para Jesus, irmão, só simplesmente sendo um porteiro. E um dia eu presentei ele com um livro. Toma aí, mano. Uma semana depois ele volta doido, cai na portaria de joelho: eu quero o teu Jesus, cara. E até hoje está com Jesus. De vez em quando eu vou lá na portaria, ele está lá com Jesus. O que a gente está precisando, irmão, se a gente já tem tudo? Concordar e fazer. Agora tem um ponto chave, irmão, que me chamou muita atenção aqui, e eu quero compartilhar com você. Jesus já tinha escolhido Natanael, porque ele já tinha visto Natanael debaixo da figueira, certo? Certo? Existe um camarada em Atos capítulo 10, se eu não me engano, chamado Cornélio. Cornélio também foi escolhido por Deus, porque a oferta dele subia com um cheiro suave. Deus achou graça na vida de Cornélio. Mas como Natanael e Cornélio, não tinha ninguém que apresentasse Jesus. Mas aí na vida de Natanael aparece Filipe, na vida de Cornélio aparece Pedro. Filipe vai lá de boa vontade sem Jesus pedir, mas Pedro é guiado por Deus para ir na casa de Cornélio e pregar o evangelho. Deus já escolheu as pessoas, Deus já tocou nas pessoas, Ele só está esperando eu e você ir lá. Chico aqui falou sobre a casa de paz. Cornélio fez uma casa de paz, uma célula na casa dele rapidamente. Olha, Pedro está vindo aí, e ele vai pregar o evangelho aqui, vamos ver. Aí o que é que ele fez? Chamou seus amigos mais próximos, seus parentes, colocou dentro de uma casa. Pedro chegou, todo incrédulo para saber, porque não era a vibe que ele acreditava que iria acontecer, porque ele era gentil. Ele entra dentro da casa e prega o evangelho. O Espírito Santo se manifesta dentro daquela casa. As pessoas começam a falar em línguas. É batizada no Espírito Santo. O fogo do Pentecostes começa a tocar as pessoas. E Pedro faz: meu irmão, eu não pensava que isso era possível. Às vezes parece impossível a gente ganhar os nossos amigos para Jesus, mas Ele só está esperando eu e você apresentar o nosso amigo Espírito Santo. Tem gente que traz amigo para dentro da igreja e fica com vergonha. Eu trouxe meu amigo, mas eu não vou nem pular. Eu vou ficar aqui só olhando para ele. Ai, meu irmão, meus amigos chegam aí, o problema é dele. Se ele estiver do meu lado, ele vai ter que pular. Pula, dança, brinca, canta. Manifeste, irmão. Mostra para as pessoas teu Jesus. E de casa em casa. Pega teu líder, seu líder, vamos fazer a casa de paz na casa. O que é uma casa de paz? É uma célula. Você diz: meu irmão, eu posso fazer uma célula na tua casa, uma casa de paz na tua casa, eu vou pregar só o evangelho. É sem compromisso, 15 dias. Daqui a pouco, irmão, você ganha a família todinha para Jesus. É simples. O problema é que nós, como seres humanos, queremos complicar aquilo que já é perfeito. E o quarto fator, porque as horas não deixam a gente brincar aqui. Aleluia. Atos capítulo 9, versículo 26.
Atos 9, capítulo. Esse é o terceiro e último fator. É um dos fatores que eu mais amo. É algo que vem rasgando meu coração. Deixa eu logo te dizer, o fator Natanael e o fator Barnabé, ele é da visão MDA, da igreja da IBUB, a igreja da paz, a qual o pastor Will, junto com algumas pessoas, estão lá em Fortaleza participando desse congresso. Há uns anos atrás eu participei desse congresso lá, foi maravilhoso, encontrei com o IBUB, encontrei com o Luciano Subirá, uma galera, uma vibe, irmão, que eu vou dizer a você, se você for para aquele congresso, você vai voltar assim, ó. Meu Deus, eu preciso sacudir Maranguape. E é uma multidão de gente. É uma multidão de gente que você. É ônibus em todo lugar que você imagina. Eu participei de algumas células lá, conheci uma galera, vibe muito boa. E o fator, eu estou dando aquilo que Deus colocou no meu coração, mas o fator Natanael é uma estratégia que ele usa para ganhar novos convertidos. Se você quiser pesquisar, você pode ir no Google, você vai encontrar lá uma estratégia muito boa para ganhar seus amigos para Jesus. E o fator Barnabé também é da visão MDA, que se você quiser também pode ir lá e tem uns materiais muito abertos para você. Quando eu vim de lá, eu acho que eu trouxe uns livros e abençoei algumas pessoas, eu não me recordo quem eu dei, mas são coisas muito poderosas. Amém? Atos capítulo 9, versículo 26. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então Barnabé tomou-se consigo, levou os apóstolos e disse, contou como no caminho ele via o Senhor e que este lhe falava, e em Damasco pregava corajosamente o nome de Jesus. E assim ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregoando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus da cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levando-o até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim a igreja, diga assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificados e vivendo no temor do Senhor, eles cresciam em números pela coragem que vinha do Espírito Santo. Alguém tem o Espírito Santo aí dentro de você, irmão? Vou perguntar de novo. Alguém tem um Espírito Santo dentro de você? E cadê a sua coragem de pregar o Evangelho do Senhor Jesus? Veja que coragem. Paulo tinha entregado sua vida a Jesus, se encontrou com Jesus, estava naquela vibe de pregar o Evangelho, saiu. Ele foi consolidado por um cara chamado Ananias, mas ele tinha uma fama de ser um cara mau, que maltratava os crentes, que queriam matar os crentes. E quando ele chegou, as pessoas ficaram com medo dele. Mas diga assim, um rapaz chamado Filho da Consolação. É o que significa o nome Barnabé. Ele disse, se vocês estão com medo, eu não tenho medo dele não, vou lá. Chegou perto do cara que era disse, quem é você? Me conte sua experiência com Jesus. Quando ele contou, ele disse, agora eu vou levar você para o apóstolo. Levou para os apóstolos. E lá eles se ajuntaram em concordância. E deixaram Paulo pregar o evangelho lá. E Paulo pregava, debatia, o número de pessoas crescia, a turma ficaram com medo. Agora, não era mais os crentes que tinham medo de Paulo, era a galera do mundão que estava com medo de Paulo. Eles vão matar esse cara. E quem é Barnabé, irmão? É aquele que acredita. É aquele cara que, irmão, se você for pegar e estudar a vida de Barnabé, você fica de queixo caído, porque o cara motivava a galera. Eu não tenho tempo de ler o resto dos versículos que fala sobre Barnabé, irmão, é coisa de outro mundo.
Ele motivava, ele ensinava, ele estava nos momentos cruciais, ele botava para correr, vamos embora, motivando em Cristo Jesus. Chegou um momento em que Paulo se junta com Barnabé e vai fazer as missões, irmão. E quando ele sai, ele leva um camarada, João Marcos, conhecido como Marco, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Era parente de Barnabé. Vamos embora para essa missão. No segundo, quando eles entraram em Chipre, e quando continuaram, o que acontece, irmão? Marco percebeu que o negócio era pesado e desistiu. Não tem na Bíblia dizendo o motivo que ele desistiu, simplesmente desistiu. Não queria mais e retrocedeu, voltou. E Paulo e Barnabé continuou as viagens, pregando, exortando, ensinando, multiplicando, crescendo. E um dia voltaram para Jerusalém. Chegado em Jerusalém, eles começaram a dizer o que Deus estava fazendo no meio do povo gentil. E eles ficavam maravilhados. E eles começavam a orar de novo, se ajuntaram no meio da congregação. O que acontece? Eles agora vão de novo voltar para consolidar as pessoas a qual eles ganharam para Jesus. Lembra do pilar consolidar? Então ele sai agora, ele decide ir. Aí quando Paulo disse, vamos embora, Barnabé, bora. Mas João Marcos vai com a gente. Paulo fez esse frouxo. Nada. Eu entendo Paulo. No momento em que eu li isso, eu tive raiva de Paulo. Eu disse, que cabra mais safado, irmão. Como é que o camarada agora não quer mais o camarada lá, está menosprezando o cara? E eu fiquei com raiva dele. Um grande líder fazer isso com uma pessoa. Mas quando eu comecei a orar em cima do versículo, Deus disse, meu filho, na mente dele é que ele ia estragar os planos novamente. E ele não queria que nada estragasse os planos dele. Muitas vezes, nós como líderes, nós erramos com excesso de zelo. Temos tanto zelo no que fazemos, que às vezes tomamos atitudes que machucam o coração de outras pessoas, que não acreditamos em outras pessoas. Mas é um excesso de zelo que a gente tem. Eu por muito tempo, na liderança dos jovens, eu ensinava a galera a se santificar, a se abster do sexo, de um namoro do começo. Mas aquilo era uma pressão tão grande, tinha um resultado, mas era uma pressão tão grande, mas era um excesso de zelo, ao ponto de eu agora parecer uma galinha choca, colocar a galera debaixo das asas, e quem viesse era fight, irmão. Mas com o tempo eu amadureci e aprendi que a minha função é ensinar, encorajar, mostrar a verdade e que eles decidam o que eles têm que fazer da vida deles. Eu só sou pai de Samara e Caio. Se alguém me adota como pai espiritual, amém, eu vou ensiná-lo, eu vou exortá-lo, eu vou puxá-lo, mas eu não posso botar de castigo, eu não posso batê-lo. Então eu só ensino a ele, olha, a verdade é essa, o caminho é esse. Você segue se você quiser. Então Paulo, ele toma uma decisão de não levar, e ele começa a discutir com Barnabé por causa disso. E o que acontece? Barnabé agora se sensibiliza, por ser o filho da consolação, pega João Marcos e diz, eu cuido de você. Agora essa mensagem é para você. Ele pega João Marcos, leva logo para a cidade de Chipre, onde praticamente tudo começou. E começa a ensinar novamente ele, começa a exortá-lo, Agora eu vou pegar dois fatores, irmão. Não adianta ter um bom líder sem ser um bom discípulo. Não adianta mesmo. Entenda que quem era o líder de Judas era Jesus. E ele errou. Ele se rebelou. Ele não quis mais andar. Ele traiu Jesus. E com um beijo, um sinônimo de carinho, afeição, amor e respeito,
Então não adianta ter um bom líder. Eu quero sair da minha equipe porque a equipe de fulano, o pastor, o líder lá é maravilhoso. Sendo você... Eu ia falar uma coisa... Tem que frear. Seja você o Bob da parada. Bob é aquele cara que tem problema com todo mundo e ninguém tem problema com ele. Ele acha que todo mundo está contra ele. O mundo conspira. Está acontecendo a guerra na Ucrânia, sabe por quê? Por minha culpa. Porque ninguém gosta de mim. O cara não sabe nem que ele existe. Então, para que a gente possa ter um Barnabé na vida, a gente tem que ter um João Marco na vida. A gente tem que ser um cara que está apto a sentar e ser ensinado, irmão. Aprender e escutar. Quando Barnabé fez isso, João Marco entendeu, irmão, você não tem noção a dimensão que esse jovem, porque ele foi bom. Eu vou dizer a você porque ele foi bom. Ele foi discipulado. 3 líderes, os 3 maiores líderes, que era Barnabé, o filho da consolação, Paulo e Pedro, faziam questão de ter Marcos junto com ele. Pedro dizia a ele: é o meu filho na fé. Alguns historiadores dizem que o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, foi escrito por ele, mas quem falou foi Pedro. E Paulo, em momento que ele estava no cárcere, pronto para morrer, disse: me traga João Marcos, por favor, porque ele é muito importante para o meu ministério. Quando você é um bom discípulo, quando você tem um bom líder, quando você senta para escutar, quando você obedece, anda em concordância, irmão, todo mundo quer ter você como um filho na fé. Todo mundo quer. Meu Deus, eu queria que esse camarada fosse da minha equipe. Olha como essa menina ganha vida para Jesus. Olha como esse menino é dedicado. Não adianta reclamar do líder sendo você um Demas da vida. Sabe quem é Demas? É aquele que um dia estava com Paulo, no momento de tribulação também. Mas Paulo chegou o momento e disse: Demas, amando o mundo, me abandonou. Paulo entendeu o efeito do fator Barnabé e um dia chegou a consolar uma pessoa que era inútil. Diga assim, inútil. Diga assim, eu já fui inútil. Quem já leu a carta de Filemon? Pouquíssimas pessoas. A carta de Filemon é a transformação do inútil para útil. Paulo, dentro do cárcere, dentro da sua prisão, encontra um abençoado, fugitivo, ladrão, e começa a pregar o evangelho. O cara começa a ser uma máquina do evangelho, ao ponto de Paulo dizer: meu irmão, eu estou mandando para você, Filemon, mas eu queria que ele ficasse comigo, porque o camarada é muito bom. E ele disse: ele já foi inútil para você, mas ele agora é tão útil para você como é para mim também. Ele pagou o preço. Ele disse: se ele machucou, se ele roubou você, eu pago. Irmão, a pessoa dizer assim que paga pela vida de outra pessoa, para outra pessoa aceitar a transformação na vida dele, é porque ele se garante no trabalho que fez. Líder que é líder, ele diz: eu me garanto no discípulo que eu fiz. Eu ponho a mão no fogo, pode levar. É para botar ele para pregar onde? Dentro de uma favela, no meio do prostíbulo, dentro de uma faculdade, pode levar que ele se garante. Mas tem muito líder usando a mesma coisa. Pegaram uns engenheiros, uns professores engenheiros, colocaram dentro do avião para eles verem um avião novo que fizeram. Tinha lá uns 30 engenheiros.
Aí quando eles entraram no avião, colocaram o cinto, eles: senhores passageiros, senhores engenheiros, queremos dizer um negócio muito importante para você. Esse avião foi feito pelos seus alunos. 29 deles desceram do avião, só um ficou. Aí o piloto fez: rapaz, o senhor se garante, né? Ele disse: não, eu sei que do chão nem vai sair. Não seja como esse tipo de pessoas. Seja aquele que, quando você pega uma pessoa e você vai treinar, e você diz assim: eu me garanto no que eu faço. Eu ensinei, eu discipulei, eu consolidei, agora eu vou enviá-lo. Quando Barnabé viu que João Marcos estava pronto, ele enviou. Quando Paulo viu que Enésio estava pronto, ele enviou. Ei, irmão, e você está pronto para ser enviado? Muitas pessoas podem estar aqui como inútil, mas vão se tornar útil essa noite para a grande obra do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Comece a orar em cima daquilo que você ouviu hoje. Se você se acha um Felipe, um Pedro, que tem a necessidade de pregar o evangelho do Senhor, se você quer ser um Barnabé, um consolador, um discipulador, comece a criar isso, expectativa dentro de você. Lembre das pessoas a qual nesse momento poderiam estar aqui, que recebeu o seu convite e não chegou, mas você simplesmente só o convidou. Você não chorou por ele, você não clamou por ele, você não brigou no reino do Espírito por ele. Ei, irmão, o diabo está prendendo as pessoas. Eu e você temos a armadura celestial para brigar no reino das trevas, para libertar as pessoas do império do diabo e trazer aqui, para o reino da luz.